O presidente Michel Temer confirmou Ivan Monteiro para o comando da Petrobras, no lugar de Pedro Parente. Ivan era diretor executivo da área financeira e de relacionamento com investidores da estatal. O novo presidente da Petrobras assume o cargo com a promessa de que não haverá interferência do governo na política de preços da companhia. Ivan Monteiro chegou à Petrobras há 3 anos na gestão de Aldemir Bendini. O executivo é considerado um técnico rigoroso e trabalhou ao lado de Pedro Parente nos últimos anos. Antes de chegar à Petrobras, Ivan Monteiro foi executivo em diversas instituições do mercado financeiro. De 2009 a 2015, fez carreira no Banco do Brasil, onde chegou a ocupar a vice-presidência de gestão financeira e de relações com investidores do banco. É uma solução doméstica, uma solução que o mercado já conhece. O Ivan participa de todas as conferências da empresa, a área financeira ele domina com perfeição. Ele vem do Banco do Brasil, ele tem uma interlocução forte com o exterior, mas certamente vai pegar uma parada muito dura com relação às pressões para a fixação de preço, não só do diesel, que aparentemente já existe uma política, mas principalmente no que diz respeito à gasolina. No início da noite, o presidente Michel Temer confirmou o nome do executivo para a presidência da estatal e afirmou que não haverá interferência na política de preços da empresa. Aproveito para reafirmar que meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia, como fizemos nesses 2 anos. Portanto, nós continuaremos com a política econômica que, nestes 2 anos, retirou a empresa do prejuízo e a trouxe novamente para o rol das mais respeitadas no Brasil e no exterior. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. Mas antes de Ivan Monteiro sentar na cadeira da presidência da Petrobras, ainda tem mais uma etapa. Eu vou falar com o Nilson Clava. Nilson, boa noite. O que ainda está pendente? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal das 10. Bom, Sérgio, você sabe que Ivan Monteiro ele foi aprovado hoje pelo Conselho de Administração da Petrobras, mas como presidente interino. Só depois dessa aprovação é que ele recebeu o convite do presidente Michel Temer para assumir definitivamente a função. O que falta, portanto, a partir de agora? Uma nova análise do Conselho de Administração. Agora, a análise é se Ivan Monteiro pode ser presidente definitivo da Petrobras. Essa análise deve ser feita nos próximos dias, Sérgio. O que a gente viu aí é que o presidente Michel Temer preferiu esperar justamente essa aprovação pelo Conselho de Administração da Petrobras, Sérgio, para só depois confirmar o nome do substituto de Pedro Parente. No discurso, como a gente viu no pronunciamento, o presidente deixou muito claro, numa sinalização, numa tentativa de acalmar mais uma vez o mercado, que não vai mexer na política de preço da Petrobras. Em vez de atender à pressão política, que era grande, Sérgio, por uma alteração nessa política de preço, o presidente, portanto, decidiu atender ao apelo do próprio ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, que na carta deixou ali uma sugestão no fim dela, Sérgio. A sugestão era para que o presidente Michel Temer continuasse seguindo as regras corporativas da empresa e também indicasse e aceitasse justamente a solicitação, a sugestão que fosse feita pelo Conselho de Administração. Foi isso que o presidente Michel Temer fez e depois de uma reunião rápida lá no Palácio do Planalto com Ivan Monteiro, fez o convite, desceu no 2º andar do Palácio do Planalto, anunciou o nome do novo presidente e mais uma vez Sérgio disse que não tem mudança na política de preço da Petrobras, que na prática são aqueles 2 pontos, né, que a gente falou ao longo de toda a programação. Sérgio, a oscilação do câmbio e a oscilação do preço internacional do barril de petróleo que faz, né, essa combinação aí faz a mudança e toda essa mudança do preço diário praticamente do preço do combustível e por isso o governo fez aquelas alterações no acordo com os caminhoneiros pelo diesel. Sérgio, então é isso, o Conselho de Administração ainda deve fazer uma nova análise para aí sim bater o martelo sobre o nome de Ivan Monteiro na presidência da Petrobras. Obrigado, Nilson Clava, direto de Brasília. Pedro Parente estava na Petrobras há exatos 2 anos. Ele foi ministro interino de Minas e Energia no governo Fernando Henrique Cardoso e esteve à frente de outros ministérios nessa gestão. Nós preparamos um breve currículo do ex-presidente da Petrobras, que quando assumiu deixou claro que a gestão dele não sofreria interferências políticas. Não haverá
indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Foi com esse tom e com essa condição que Pedro Parente assumiu o desafio de presidir a Petrobras. Executivo e gestor experiente, ele já tinha sido ministro-chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento, secretário executivo do Ministério da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2001, ele coordenou o grupo que solucionou o racionamento de energia no país. Em junho de 2016, quando se tornou presidente da Petrobras, Parente substituiu Aldemir Bendini, que tinha renunciado ao cargo e foi preso um ano depois na Operação Lava Jato. No dia da posse, Pedro Parente fez críticas duras à corrupção na empresa. A Petrobras foi vítima de uma quadrilha organizada para obter os mais escusos, desonestos, antiéticos e criminosos objetivos. Crimes que foram praticados por pessoas que se valeram de seus cargos para sustentar seus projetos pessoais de riqueza e poder. A Petrobras estava há 4 anos no vermelho. O prejuízo da companhia tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões de reais no último balanço antes da posse de Parente. E a dívida chegava a 450 bilhões. O objetivo urgente, primordial, fundamental, que é o equacionamento da nossa dívida. Esse aqui é uma obrigação primeira nossa. Pedro Parente avançou no plano de vender ativos da empresa para recuperar o caixa, reduziu custos e enxugou o número de funcionários. Agora ele deixa a Petrobras com um lucro líquido de 6,9 bilhões no primeiro trimestre, o melhor resultado em 5 anos. E a dívida recuou para 340 bilhões. O valor de mercado saiu de 123 bilhões, chegou a 388 há 2 semanas e hoje é de 231 bilhões de reais. Uma das medidas que ajudaram nessa recuperação foi a mudança na política de preços dos combustíveis. Em outubro de 2016, a Petrobras passou a reajustar os preços nas refinarias de acordo com as variações no mercado internacional. Primeiro, uma vez por mês. Em julho do ano passado, a empresa passou a fazer reajustes mais frequentes, até diários, para acompanhar as flutuações do petróleo e a cotação do dólar. No governo anterior, o preço dos combustíveis vinha sendo represado para conter a inflação, o que, segundo especialistas, comprometeu as finanças da Petrobras. A gente teve aí anos de congelamento de preços que deixaram a Petrobras, além dos outros problemas relacionados à corrupção, deixaram a Petrobras sem capacidade de investir. Então, assim, que tinha que haver uma mudança na política de preços, eu acho que isso daí era inquestionável. E ele, como Pedro Parente, como gestor da empresa, tinha a obrigação de rever isso. No início desse ano, a escalada da cotação internacional do petróleo e a desvalorização do real pressionaram a alta dos preços. Na noite de quarta-feira, em meio à greve dos caminhoneiros, Pedro Parente chamou a imprensa para uma entrevista. O anúncio foi a redução de 10% do preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Pedro Parente afirmou que a decisão foi da diretoria executiva, sem qualquer interferência externa. Uma contribuição para criar um clima melhor de negociação com os caminhoneiros e diminuir os transtornos para a população. Eu não vejo que a nossa independência, a nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo Estatuto da Empresa, a decisão sobre a política de preços da Petrobras. Pedro Parente informou também que depois do prazo de 15 dias, a empresa retomaria gradualmente sua política de preços. Mas a entrevista aos jornalistas nem tinha terminado e os papéis da Petrobras já estavam em queda na Bolsa de Nova York. No dia seguinte, Pedro Parente fez uma conferência com investidores e chegou a dizer que uma mudança na política de preços da Petrobras só seria possível com uma troca no comando da empresa.
Mesmo assim, as ações despencaram na Bolsa de São Paulo. E a Petrobras perdeu o primeiro lugar no ranking das companhias mais valiosas do Brasil. No último domingo, o governo anunciou um novo acordo com os caminhoneiros. Mais uma redução do preço do diesel nas refinarias. Além da garantia do governo, a Petrobras divulgou um comunicado aos investidores na segunda-feira, deixando claro que não subsidiaria o preço do diesel e que não teria prejuízo, já que seria ressarcida pela União. Mas as ações despencaram de novo. Em uma semana, a empresa perdeu 126 bilhões de reais do seu valor de mercado. Chegou a cair para o quarto lugar entre as empresas mais valiosas da Bolsa. No meio desse turbilhão, os petroleiros anunciaram uma greve de 72 horas, pedindo mudanças na política de preços e a saída de Pedro Parente. Na terça-feira, Pedro Parente fez outra conferência com investidores por telefone, numa tentativa de acalmar o mercado, e admitiu que a política de preços estava diferente. É uma mudança na política de preços? Pode ser uma mudança em certos aspectos da política, mas certamente, como eu já anunciei, nosso objetivo não é produzir uma redução no resultado econômico dessa política. Está mantida assim, independentemente da periodicidade, a nossa prerrogativa de fazer os ajustes que sejam necessários. Ele vinha fazendo um brilhante trabalho dentro da Petrobras e o que certamente tirou Pedro Parente da Petrobras foi a política de preços de derivados. Aumentar e reduzir preço de combustíveis de um dia para o outro é o que todas as petroleiras fazem no mundo e que deveria ser feito aqui. E eu acho que ele sai exatamente porque ele começou a sentir que poderia ter uma interferência política. O Partido dos Trabalhadores declarou que, durante os governos petistas, a Petrobras se tornou a segunda maior petrolífera do mundo. Disse também que os preços internos dos combustíveis foram reajustados em prazos longos, equilibrando as necessidades da empresa aos interesses dos brasileiros. O PT falou ainda que a saída de Pedro Parente escancarou a inviabilidade da política de reajustes. Vamos ver agora como foi a repercussão em Brasília da notícia da demissão de Pedro Parente da Petrobras. A demissão foi comunicada por Pedro Parente pessoalmente ao presidente Temer no Palácio do Planalto. Na carta, Parente relembrou o convite feito por Temer para que ele assumisse a presidência da Petrobras. Disse que conversaram longamente sobre a visão dele de como poderia trabalhar para recuperar a empresa, que passava por graves dificuldades, sem aporte de capital do Tesouro. Afirmou que Temer concordou inteiramente com a visão dele e deu a autonomia necessária para que ele cumprisse a missão. Parente disse que os resultados obtidos revelam o acerto do conjunto das medidas adotadas que vão muito além da política de preços. Parente disse que entregou o que prometeu, que a Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor, resultados financeiros positivos, dívida em trajetória de redução e um planejamento estratégico capaz de investir de forma responsável e duradoura, gerando empregos e riqueza para o país. E frisou, isso tudo sem qualquer aporte de capital do Tesouro Nacional. Desde o início da greve dos caminhoneiros, parlamentares da base e da oposição pressionavam pela saída de Pedro Parente do comando da Petrobras. Ele era visto como um empecilho para a possível mudança na política de preço da empresa. A demissão de Pedro Parente provocou reações entre os políticos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que o presidente de uma empresa monopolista como a Petrobras precisa reunir visão empresarial, sensibilidade social e responsabilidade política e que a Agência Nacional do Petróleo deve ter participação mais ativa na formação dos preços dos combustíveis. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, afirmou que a saída de Pedro Parente é uma notícia ruim para a Petrobras e para o Brasil e que Parente, gestor de grande qualidade, tinha começado a recuperar a empresa. Maia disse que espera que o próximo presidente mantenha a mesma qualidade da gestão de Pedro Parente. A líder do MDB no Senado, Simone Tebet, disse que Pedro Parente foi fundamental para a recuperação da Petrobras e que o sucessor precisa ser um gestor político, que entenda que a Petrobras é uma estatal que pertence ao povo brasileiro. O líder do PCdoB na Câmara culpou a política de preços pela crise. A crise que o Brasil mergulhou com esses acontecimentos envolvendo os caminhoneiros
é consequência da política de preços da Petrobras, que levou os preços dos combustíveis à estratosfera. É insustentável manter essa política. E a queda de Pedro Parente é o primeiro passo para que essa política da Petrobras seja revista. O líder do Democratas na Câmara disse que a demissão é ruim nesse momento. A greve dos caminhoneiros expôs a política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras. E o governo, acertadamente, manteve essa política, usando a redução de impostos e outros instrumentos para minimizar o aumento que houve nos últimos dias. E o pedido de demissão nesse momento de Pedro Parente é, no mínimo, inoportuno. Não ajuda em nada o Brasil neste momento de crise. O nosso estúdio em São Paulo está Natuza Neri. Natuza, boa noite. Nesses 2 anos à frente da Petrobras, Pedro Parente teve que arrumar a casa, ainda mais depois dos escândalos da estatal revelados com a Operação Lava Jato. O governo comemorou essa virada, tentou surfar na boa fase da empresa, mas agora o cenário é de incertezas. Pois é, muito boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os assinantes que acompanham o J10. Sim, a situação de Pedro Parente quando ele entra no governo é de total exaltação à figura dele, isso feita pelo próprio governo federal. Ele, de fato, pegou a casa completamente desarrumada, não só em razão dos escândalos de corrupção, não, mas também por problemas de gestão, congelamento de preço, tentativa de controlar a inflação, isso tudo no governo Dilma. E aí, portanto, mexia-se artificialmente no preço do combustível. Isso, claro, acabou com o caixa da Petrobras e Pedro Parente foi, sim, responsável por essa recuperação. E é bom que a gente diga que essa política de preço, de reajuste quase que diário, ela começou 1 ano atrás. Mas o governo parece que só se deu conta tempos depois de que essa era a linha adotada pela Petrobras e por Pedro Parente para recuperar a empresa. O problema é que quando o governo viu, primeiro com o botijão de gás ficando muito caro e depois, agora recentemente, com o preço dos combustíveis, com o preço do diesel, aí o governo se assustou e começou a falar em previsibilidade. O que mais incomoda o governo hoje? E é uma espécie de sentimento misto em relação a Pedro Parente. Uma parte do governo acha, sim, que a saída dele piora a situação da crise. Mas uma outra parte diz o seguinte, olha, a partir de agora, o que nós temos de conseguir, isso nas palavras de auxiliares presidenciais, é uma continuidade para evitar solavancos na Petrobras e que a Petrobras entre numa gangorra. Mas é preciso que a estatal, nas palavras desses auxiliares presidenciais, dê alguma previsibilidade. Ou seja, Sérgio, o que mais incomoda Brasília, o que mais incomoda governos e a classe política é o tal do aumento quase diário, porque isso deixa, claro, a população bastante ensimesmada, com muita raiva e isso cai justamente no colo do governo. O que não pode ter? Governo nenhum pode permitir. E o presidente Temer hoje, quando foi confirmar Ivan Monteiro como presidente definitivo da Petrobras, deixou muito claro, não haverá intervenção na Petrobras. Essa é uma máxima que o governo vai ter de repetir a exaustão nas próximas semanas para evitar qualquer dúvida sobre a conduta do Palácio do Planalto em relação à Petrobras. Do contrário, o prejuízo, pelo menos no curto prazo e no médio prazo, vai ser muito maior. Vai ser o mantra, então, do governo federal. Natuza Neri, já volto com você. Enquanto a pressão aumentava com a greve dos caminhoneiros, integrantes do governo chegaram a questionar em público a política de preços da Petrobras nos últimos dias. Vamos ver como isso tudo aconteceu na reportagem de Andréa Sadi. Antes de se reunir com o presidente Michel Temer, Pedro Parente conversou com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ontem em São Paulo. Pedro Parente entregou a carta de demissão a Temer em caráter irrevogável. O presidente primeiro resistiu, mas diante da decisão, não fez mais nenhum gesto para segurá-lo no cargo. O ex-presidente da Petrobras vinha amadurecendo a ideia, desde que anunciou que a empresa daria a sua contribuição para o fim da greve dos caminhoneiros, com a redução de 10% no diesel. Ele avaliava que a questão do diesel poderia estar se resolvendo, mas outros temas, como o preço da gasolina, ainda estariam na pauta do país. E ele não queria ser parte do problema. Por isso, na conversa com Temer hoje, Pedro Parente disse que queria deixar o governo à vontade para solucionar a questão da política de preços. Na semana passada, o ex-presidente da Petrobras chegou a afirmar que não sofreu pressões do governo e que a redução no preço do diesel não representava mudança na política de preços da empresa, que ele sempre defendeu.
Mas no começo desta semana, Temer disse em entrevista à TV Brasil que poderia reexaminar a política de preços da estatal. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses 2 anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então nós não queríamos, digamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado. A frase, contraditória, foi seguida de um esclarecimento da Secretaria de Comunicação. Temer admitiu que poderia reexaminar a política de preços da Petrobras. No mesmo dia, num debate na Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, falou em mudanças na política de preços. Ele defendeu uma espécie de colchão para a formação de preços da Petrobras, mas disse que isso não significaria controle do governo sobre a empresa. Isso dará segurança ao processo de composição de preço, preservará a integridade da Petrobras como empresa e dará previsibilidade ao contribuinte. No dia seguinte, em nota, o Planalto negou que pudesse rever a política de preços. Moreira Franco foi o auxiliar de Temer que mais pressionou Pedro Parente durante a greve dos caminhoneiros, queixando-se diretamente ao ex-presidente da Petrobras sobre a política de preços de todos os combustíveis. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que a política de liberdade de preços da Petrobras, assim como das demais empresas de petróleo que atuam no país, é uma política de governo, que a Petrobras teve e tem total autonomia para definir sua própria política de preços. O Ministério diz que colocou em debate público a criação de uma política de amortecimento dos preços dos combustíveis ao consumidor, um mecanismo que protege o consumidor da volatilidade dos preços nas bombas, algo, segundo a nota, fora da política de preços da Petrobras. Agora à noite, Moreira Franco disse que não exerceu qualquer pressão sobre o presidente da Petrobras para alterar a política de preços da empresa e que não teve nenhuma interferência sobre a decisão de Pedro Parente. Segundo Moreira, é uma política de governo não interferir na política de preços das empresas. O Planalto também nega qualquer interferência na política de preços da Petrobras. Mas a pressão do governo na estatal durante a greve foi a gota d'água para Pedro Parente. O ex-presidente da Petrobras interpretou como um recado as falas do presidente de Moreira Franco no mesmo dia, admitindo rever a política de preços da Petrobras. Na prática, Pedro Parente decidiu se antecipar. Se permanecesse no comando da estatal, a pressão política por sua saída seria intensificada. Se eu voltar com a Natuza Neri, Natuza, Pedro Parente justificou a saída da Petrobras, dizendo que a permanência dele deixou de ser positiva para a estatal, mas a verdade é que o desgaste durante essa crise dos combustíveis se tornou insustentável. Foram recados velados, pressões, mais pressões, como disse a Sadi? Olha, Sérgio, o governo evidentemente estava muito incomodado com a situação do reajuste diário, como a gente já tinha falado na entrada anterior, na nossa conversa anterior. Agora, o governo também tinha muito medo de exercer uma opressão ostensiva sobre Pedro Parente e isso significar a ruptura dele, ou seja, o pedido de demissão no auge da crise. É bom a gente lembrar que quando Pedro Parente veio a público, logo no início da greve, e concedeu ali a promessa de congelamento de preço por 15 dias, ele estava muito imbuído de fato, dar uma solução para aquela crise. O problema é que a crise se avolumou rápido demais e aquela solução inicial acabou não sendo suficiente. O que a gente não sabe ainda é o que no nível do governo se fala em previsibilidade, se trata de fato de uma política de alteração da formação de preço da Petrobras ou se é uma política um pouco diferente de suavização do preço, uma espécie, sei lá, de média móvel, como disse hoje um ministro do presidente Temer. Por que não falar nisso não agora, frisou esse ministro, lá para frente? O ministro Moreira Franco, com quem eu também falei, deixou muito claro isso. Ele não fiz, não farei e não estou fazendo nenhum tipo de pressão sobre a Petrobras. O que eu disse publicamente não tinha nenhuma relação com tentativa de controle de preços da estatal, porque isso não é o que acredita o governo do presidente Michel Temer. Essas foram as palavras do ministro Moreira Franco agora há pouco, antes da gente começar o jornal. Então, qual é a grande situação agora? Há uma constatação no governo que qualquer discussão neste momento, seja de preço a partir de uma média móvel, seja da criação de um colchão que amortize
o preço final para o consumidor. Nesta situação atual, com tamanha desconfiança sobre as intenções do governo, discutir isso agora é, de fato, jogar muita energia fora e perder essa batalha. Então, o governo deve esperar a bola baixar, conversar bastante com o novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, para lá na frente tentar encontrar alguma solução mais de médio prazo que consiga, nem de um lado, prever aumentos diários, mas nem de outro, comprometer em forma nenhuma o lucro e nem sequer, claro, nem poder dar prejuízo para a própria estatal. Natuza Neri continua conosco. Quando a notícia da demissão foi divulgada, as ações da Petrobras despencaram na Bolsa. No mercado financeiro, a dúvida agora é se o governo vai intervir na empresa daqui para frente. O dia prometia ser positivo para a Petrobras na Bolsa. A ação preferencial, que é a mais negociada, abriu em alta e chegou a valer quase R$ 20. Mas às 11h20 da manhã veio a notícia da demissão de Pedro Parente. Logo em seguida, os negócios com as ações da empresa foram interrompidos. Uma pausa que já costuma acontecer toda vez que uma informação importante assim é divulgada. As ações voltaram a ser negociadas depois do meio-dia e levaram um tombo, chegando a ficar abaixo dos R$ 15, uma desvalorização acima de 20%. A queda forte, ela reflete não só a surpresa em relação à saída, mas também as perspectivas em relação ao futuro da empresa. Pedro Parente, quando saiu, deixou na carta de demissão bem claro que seria importante que o governo mantivesse a governança, como foi adotado até agora, sem influência política. E é isso que vai definir o futuro da empresa. Cada passo vai ser importante, mas no final das contas, com o grande evento ali pela frente é o cenário eleitoral e quem que vai ser o próximo governo que vai determinar o grau de dependência da empresa. À tarde, a queda diminuiu, mas continuou expressiva. As ações da Petrobras fecharam em queda de quase 15%, valendo pouco mais de R$ 16. Uma perda em um único dia de 47 bilhões de reais em valor de mercado. Na Bolsa de Valores de Nova York, onde as ações da empresa também são negociadas, os papéis caíram 14,5%. A autonomia na gestão da Petrobras está no foco da atenção dos investidores. Segundo analistas, o mercado quer saber como a política de preços de combustíveis vai ser conduzida daqui para frente e qual será o tamanho da interferência do governo. É uma questão sensível à saúde financeira da petrolífera e que afeta diretamente o preço das ações da empresa. A Petrobras estava num momento muito bom, né? A questão de que o petróleo a nível internacional estava subindo. E ela agora, com a política de preços, estava repassando isso para a bomba final. Então ela estava ganhando mais. Então, uma vez que é tirado isso, acaba comprometendo toda a sua geração de fluxo de caixa da companhia. Mesmo com a queda da Petrobras, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta. Já o dólar subiu 0,8%. Para este analista econômico, as últimas oscilações do mercado financeiro não devem necessariamente causar algum impacto no bolso dos brasileiros. Nessas últimas 24 horas, nada mudou. O que mudou no mercado, para a ação da Petrobras cair 10%, 14%, o dólar subir, foi a expectativa dos agentes financeiros. Os agentes financeiros, normalmente, eles trazem para o presente o que eles enxergam no futuro. E sempre eles erram, sempre que eles estão enxergando é um cenário muito pessimista. Então, o governo, nesse momento, ele tem que mostrar que a economia vai ter estabilidade. E o preço do diesel é talvez uma das formas que ele tem para manter essa política. Bom, Natuza, o governo insiste em bater na tecla de que a Petrobras é independente, que não interfere nos preços, mas os investidores estão bem desconfiados. Com razão? Com razão, Sérgio, com bastante razão. Agora, não só por culpa desse governo. Se o governo anterior não tivesse exercido uma política tão desastrosa na Petrobras, evidentemente que o remédio para sanear as contas da empresa seria muito menos amargo do que foi nos últimos 2 anos. Então, a ação de Pedro Parente na Petrobras foi diretamente proporcional ao tamanho do estrago feito lá atrás. O que não significa e não exime o governo de responsabilidade nesse processo atabalhoado e turbulento dessa crise que começou com a greve dos caminhoneiros. O governo, como a gente já sabe, já disse aqui, reagiu muito mal, precisou recuar 2 vezes para conseguir resolver o problema. E aí a vítima disso, se a gente pode chamar de vítima, uma das vítimas para a economia, evidentemente, foi
Produto Interno Bruto, produtos sendo dispensados, jogados no lixo e por aí vai. A gente já contou aqui na Globo News inúmeros prejuízos. E o presidente da Petrobras, que era inclusive uma das demandas dos caminhoneiros pela demissão, acabou saindo do cargo. A gente não sabe qual foi exatamente a ação do governo que fez Pedro Parente ou os recados do governo que fizeram com que Pedro Parente tomasse essa decisão agora. O que a gente sabia, e os bastidores já diziam isso, é que ele não resistiria por muito tempo. Agora, não significa, porém, que o Palácio do Planalto concordasse com tudo que Pedro Parente vinha fazendo à frente da estatal. Agora, olha que bastidor curioso. Hoje, o presidente da República conversou com um importante aliado do Congresso Nacional e dizia o seguinte: olha, eu estou muito preocupado com a situação, com a substituição, provavelmente vou fazer uma solução caseira. Isso antes da confirmação do nome do Ivan Monteiro para a presidência da estatal. E nessa quarta-feira passada, esse mesmo interlocutor conversou com o presidente da República, Sérgio. E aí o presidente revelou, falou, olha, o Pedro Parente pediu uma conversa comigo e eu marquei para sexta-feira. Eu estou achando que ele pode pedir demissão. E aí esse aliado do presidente disse, bom, então demite logo. Já que ele vai pedir demissão, é melhor que você se antecipe. Olha o mau conselho. Imagina se o governo tivesse demitido Pedro Parente e não aceitado o pedido de demissão. Aí essa ideia da intervenção ficaria muito mais consolidada. Nesse momento o presidente não fez isso, claro. O presidente Pedro Parente, agora ex-presidente, de fato pediu demissão. Temer ali resistiu minimamente, mas Pedro Parente disse que era irrevogável. Então, até o último momento, de fato, o governo ainda tentou segurá-lo no cargo, não seguindo ali conselhos de alguns fios desencapados, por assim dizer, Sérgio. Não, e além disso, seguiu também o nome aprovado interinamente pelo Conselho de Administração da Petrobras, que é o nome de Ivan. E nome, desculpa te interromper, Sérgio, mas um nome extremamente elogiado dentro do próprio Palácio do Planalto. Já era antes, quando Ivan Monteiro estava com Aldemir Bendini, permaneceu na estatal e agora, evidentemente, com a escolha, com a confirmação do presidente. Esse é um gesto simbólico interessante que você pontua, Sérgio. O presidente da República escolheu um nome que foi chancelado pelos diretores da estatal. Isso não é pouca coisa, não. É um gesto importante. Natuza Neri, obrigado pelas suas informações aqui no Jornal das 10. Boa noite. Boa noite. Hoje, alguns postos já começaram a vender diesel mais barato. O governo promete punir quem não repassar o desconto. Já a Agência Nacional do